Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se você gosta de livro, leitura, literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje eu quis fazer um vídeo, eu queria fazer um vídeo de leituras do ano, né? Todo final de mês eu faço leituras do mês. E como a gente está finalizando o ano, como vieram bastante inscritos durante o ano, eu comecei o canal em maio inclusive, então tem coisa que eu nem falei no canal, poucas coisas. Mas eu quis fazer um vídeo de livros lidos no ano, só que acontece que ia ser muito chato ficar falando 40 minutos dos livros, todos os livros, sinopse, sei lá o que. Então eu resolvi fazer um ranking das leituras do ano. Então, claro que é uma coisa subjetiva, leitura é uma coisa subjetiva, alguns gostam de um livro, esse mesmo livro pode ser odiado por outras pessoas, você pode gostar de uma coisa, pode não gostar de outra coisa, então é meio que subjetivo. Eu coloquei todos os livros alinhados para conseguir fazer o ranking, o que é muito curioso, né? Porque eu li, se eu não me engano, 40 livros esse ano. Lógico que grande parte deles eram 500 mais páginas, porque é fantasia, tem muito disso. Mas eu coloquei tudo alinhado e os primeiros que eu coloquei foram os livros únicos. E aí depois eu entro em todas as séries. Então vamos lá para a página, deixa eu colocar para gravar a tela. Eu vou fazer esse vídeo torcendo muito, mas muito, para que meu computador não comece a levantar voo, né? Porque começa a esquentar e ele fica... Então, a gente está aqui já no ranking. Eu coloquei aqui todos os livros que eu li esse ano. Ainda falta... Ah, não falta nada, né? Tá certo, beleza. Então, vamos começar. O primeiro livro que eu li esse ano... Como eu falei, eu comecei o canal em maio. E eu passei o primeiro trimestre sem ler nada. Aí eu comecei a lendo... O que me fez voltar à leitura foi O Castelo Animado, de Diane Wynne Jones. Que Castelo Animado, se você gosta das animações do estúdio Ghibli, você sabe que existe também uma animação desse livro, né? O Castelo Animado conta a história de Sophie. Sophie, ela é uma chapeleira numa cidadezinha pequena, que uma bruxa um dia visita ela, e ela é meio grossa com essa bruxa, se eu não me engano, e essa bruxa cria um feitiço dela aparecer com 90 anos. Então a Sophie, que é uma jovenzinha na época, ela acorda o outro dia com 90 anos. E aí ela, sem saber o que fazer, ela fala, pô, eu preciso de um mago, de um feiticeiro para fazer voltar a minha idade normal. Só que essa bruxa, o que ela faz? Ela numa das emendas do feitiço dela, ela fala, você não pode falar, você não consegue falar para ninguém que você está sob feitiço, que na verdade você é uma adolescente e não uma velha. Então ela fala, pô, eu preciso ir atrás de um feiticeiro e tal. E ela vive num mundo que ao redor da cidade dela existe um castelo que fica meio que pairando, meio andando para lá e para cá. E todo mundo sabe que esse castelo é do grande feiticeiro Hall. Então ela fala, não, eu preciso ir lá, preciso saber, eu preciso conseguir fazer alguma coisa para ele conseguir, para eu conquistar a confiança do Hall e ele conseguir me voltar à idade normal. E aí ela parte dessa empreitada, ela vai até esse castelo e tem todos os personagens secundários que ela vai se envolvendo. Esse livro, ele conseguiu me fazer voltar à leitura e só por isso eu vou considerar ele maravilhoso. Justamente, lógico que ele é bem escrito, lógico que ele é um marco na literatura, mas por ele ter feito eu voltar a ler, e eu li muito e ainda criei um canal para me incentivar mais a ler, ele está na categoria de maravilhoso. Aqui eu estou falando livros que eu achei divertido, não necessariamente os livros mais bem escritos, não os livros mais sofisticados, mas que eu achei divertido, que eu gostei de ler. O próximo foi O Castelo do Ar, que também é da Diane Wynne Jones, que se passa no mesmo universo que tem o Castelo Animado, mas não é o mesmo personagem. Eventualmente aparecem alguns personagens que apareceram no primeiro, mas não são o foco, mas não é o foco. Então o Castelo do Ar é bom. Tipo, da sequência aparecem alguns personagens, mas não é nada demais assim. Depois eu li O Desaparecimento de Stephenie Meyer, que é um suspense escrito por Joel Dicker, que conta a história de uma repórter que ela fala... Voltando um pouco, tem um policial que depois de muitos anos em serviço vai se aposentar e tal, e aí chega uma repórter e fala, opa,
cara que você vai se aposentar com condecorações e tudo. Você deixou passar uma coisa lá, você pegou um cara errado num caso de tanto tempo atrás. E aí esse cara fica meio encucado com isso e chega um momento que ninguém quer. Ela fala, cara, você tá aposentando, né? Esquece essa porra aí, vai, vamos pra lá. Só que ele fala, não, mas acho que tem coisa aí. Aí a Stephanie Meyer, que é a repórter que falou isso, desaparece e aí começa de vez a história. É um livro muito bom. Entre Quatro Paredes é um thriller psicológico que da B.A. Paris, se eu não me engano, que é o livro de início da literatura dessa autora. E Entre Quatro Paredes é um thriller psicológico de um relacionamento abusivo. Então que o homem ele abusa psicologicamente da mulher. Então a premissa é exatamente essa. E a Isa, a minha esposa, né, falou pra mim, eu tenho esse livro aqui que é muito legal, você devia ler e interessante e tal. Eu falei, tá bom, deixa eu ver. E aí quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, que irritante, é muito irritante o jeito que o cara trata a mulher, é muito irritante o jeito que ele ameaça ela psicologicamente com a coisa e deixa ela presa. Então é um cara super bem sucedido, é um cara super bem falado, e então ele deixa ela presa em casa sem nada. Então, e ela tem uma irmãzinha com síndrome de Down, se não me engano, que ele também fala, nossa, isso aqui é um prato cheio pra mim. E é um cara ruim pra caramba. E eu gostei muito ali, tipo, em um dia, dois, então, e é muito bom. Aí eu li Joyland, de Stephen King. Joyland foi a meu segundo contato com o Stephen King, se eu não me engano, porque o primeiro eu li Outsider. E Joyland foi uma leitura muito, muito agradável. É uma leitura que não tem capítulos, então ele é dividido por aqueles iconezinhos, né, de um pro outro, de um trecho pro outro. É uma leitura rápida, é um livro curto e é gostosinho de ler. Não é um livro que promete muita coisa, é um livro bem despretensioso, tem umas cenas bonitas e ele é um livro muito bom. Até agora a gente tá no nível bom, né? Aí isso aqui aí depois tem o livro sobre a escrita do Stephen King, que não é uma ficção, né? É o único livro aqui que não é uma ficção, que eu ganhei de presente da minha wishlist da Marta Tavares aqui do canal, de uma escrita. E foi muito bom, porque ele dá muitas dicas de escrita. Eu estou escrevendo, né? Estou voltando a escrever mais, tô criando o hábito de escrever mais. Então esse livro é um livro que não só é um livro para ler, mas é um livro para você estar o tempo inteiro, o que ele falou aqui, o que ele não falou aqui. Então para mim ele é maravilhoso. Aí depois eu li A Guerra dos Mundos. Eu tô falando depois, mas não necessariamente foi nessa cronologia, tá? Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos é um livro clássico, foi escrito antes de 1900, se eu não me engano. Tá aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se tá aqui quando... Não sei. Mas tudo bem, é um livro que foi antes de 1900 e que eu já sabia que ia ser uma leitura mais densa, uma cadência mais lenta. Eu não sabia do que se tratava a história, né? Eu só vi o filme e não é igual ao filme, na verdade tem as suas semelhanças, mas grande parte não é. E o que eu achei legal é como que é o detalhe, como que ele apresenta um cenário que ninguém antes no mundo tinha visto, né? Ele meio que introduziu a ficção científica ali pro pessoal. O pessoal que estava lendo estava falando, nossa, mas ET, e o que está acontecendo aqui nesse mundo? Então é uma coisa muito disruptiva para a época. Mas como eu tô lendo por diversão e não por impactos na literatura, eu vou para médio, porque por mais que é interessante, ele tem umas partes muito lentas, ele tem umas descrições meio chatas que, por mais que seja um livrinho curtinho, eu demorei para ler, porque, puta, tem umas coisas que eu falava, mas não tá fluindo. Inclusive a parte do meio pro final eu achei meio
chatão assim mesmo. Aí depois eu li o livro do Ken Follett, era o último livro que faltava do Ken Follett para eu ler, porque eu já tinha lido tudo, antes de ter saído o Crepúsculo e a Aurora, né, que eu li esse ano também, que inclusive eu não coloquei aqui, falta esse livro, mas tudo bem. Então o Tripla Espionagem é um livro do Ken Follett, que ele conta a história meio que... O Ken Follett ele tem fases, né? E a Tripla Espionagem ainda é da fase de espionagem, como diz o título do livro. E o que é muito interessante nesse livro é que ele sempre pega uma abordagem de guerra e tal, mas nessa ele pegou mais da Guerra Fria envolvendo Israel e os árabes, né? E a Arábia. Que na verdade, seria os árabes contra os judeus, no caso. E o protagonista, mesmo assim, é um inglês que vai morar num daqueles... uma daquelas comunidades, não lembro o nome, kebab, não é kebab, kebab é comida, né? Uma daquelas comunidades de Israel e tal. Só que ele tem uma experiência de guerra, ele é um cara super bem sucedido na guerra. Então chamam ele para fazer essa missão. E aí envolvem também a Rússia a favor dos árabes, porque é meio que Inglaterra mais Israel contra árabes contra a Rússia. E aí ele parte de uma coisa de meio de espionagem, eles descobrem que os árabes estão criando uma bomba nuclear, então eles incumbem o Nat Dickinson, se eu não me engano, é o protagonista, a descobrir tudo o que está acontecendo, helicóptero, descobrir tudo o que está acontecendo e tentar conseguir também os elementos da bomba nuclear para Israel também ter esse poder, né? Porque se só os árabes tiverem bomba nuclear, eles explodem Israel, ferrou. Agora, se os dois tiverem bomba nuclear, eles ficam naquele impasse, né? Opa, mas se eu for aqui eu vou tomar, então não faz nada. Então, Tripla Espionagem é um livro entre bom e médio, na verdade, porque dos Ken Follett não é um dos que eu mais gostei. Eu vou pôr em médio. Vou pôr em médio. Não recomendo. Tipo, é legal, é interessante, mas tem livros melhores para ler. Não foi um livro que me divertiu tanto assim. Aí eu reli o Buraco da Agulha. Buraco da Agulha, ele foi o primeiro livro do Ken Follett como Ken Follett mesmo, né? Porque ele lançou alguns livros com outros nomes, porque ele estava meio inseguro e tal, e foi, não, esse aqui vai ser com o meu nome mesmo, porque eu acho que tá bom o suficiente. E esse aqui foi a minha primeira releitura, inclusive. Porque como eu falei que eu estava escrevendo e tal, e eu queria fazer um livro meio que de espionagem, eu peguei um livro de espionagem para meio que dissecar, saber as partes, né? Essa primeira parte é a introdução do antagonista, essa parte é o problema, e aí tal. E é um livro que, se a gente lê hoje, a gente acha que é um livro ok. Mas esse foi um dos primeiros livros que o protagonista, que o herói da história, não necessariamente o protagonista, é uma mulher em livro de espionagem, que não tinha na época desde que saiu esse livro. Se eu não me engano, saiu em 89, que é meu aniversário. Mas posso estar enganado também, e pode ter sido uma informação irrelevante aqui. Então, o Buraco da Agulha vai em... Bom, é bom. Porque foi interessante de ler, mas é uma leitura rápida, não é tanto, nossa, que impactante e tal. Eu já meio que já conhecia, então pra mim foi bom. Aí eu li Kindred, que é o Laços de Sangue de Octavia A. Butler, e foi um livro muito interessante pra mim, porque foi o primeiro livro de ficção científica que não envolve tecnologia. Então é um livro que uma mulher negra que vive nas décadas de 70 dos Estados Unidos, que ela já é livre e tem um relacionamento interracial, ela tem alguns devaneios assim que leva ela para uma época de escravidão. E aí, tipo, é foda, ela tem que se virar lá pra caramba. E é um livro muito, muito bom. Aí depois eu li Skyward, de Brandon Sanderson. Esse foi meu segundo contato em questão de obra. Eu li os 3 de Mistborn, do Brandon Sanderson. Aí depois o Skyward, que conta a história de Spensa, que em um mundo que como se os humanos tivessem saído da Terra e foram para uma colônia num mundo específico, que eles vivem no subterrâneo porque os alienígenas atacam ali em cima. E é um livro que eu comecei um pouco receoso também, porque a perspectiva é de uma menina adolescente e é uma menina muito
muito com opiniões fortes e tal, mas eu comecei a gostar muito dela e eu fui entendendo a evolução dela na história e fui gostando cada vez mais dela. Então, a Spencer começa a história tendo o pai sendo taxado de traidor, porque ele era um dos pilotos que combatiam os ETs. Só que. E aí ela cresce a vida inteira sendo taxada de filha de covarde, de traidora e tal. E aí ela quer ser pilota também, só que aí ela leva esse estigma aí pra tudo. Então é um livro muito bom que eu consegui, graças a Deus, ler esse ano. Aí eu li recentemente, esse foi o último livro, o único que eu li, que foi o 1356, escrito por Bernard Cornwell, que volta para o mundo do Thomas de Houghton, que é aquele da busca do Graal. Então, o Thomas ele é incumbido de achar mais uma relíquia sagrada da igreja, para evitar a igreja a pegar. E o Bernard Cornwell escreve esse livro de uma forma magistral também. Inclusive, acho que ele está muito menos prolixo nesse livro do que ele era antigamente. Então, foi um livro também muito bom. Aí, beleza. A gente está muito bom agora, né? Maravilhoso foram poucos até agora. E essa aqui, eu não sei se eu vou fazer por série. Não, acho que não vou fazer por série, eu vou fazer por livro. Só que eu não quero dar spoiler pra vocês. Então. Então, beleza. Mistborn. Mistborn foi a primeira série que eu terminei. Mistborn conta parte da premissa que o Lorde do Mal ganhou do Escolhido. Então ele passa 1000 anos ali regendo e criando o universo. E o que é muito forte nesse livro são os sistemas de magia e alomâncias criadas pelo Brandon Sanderson. Esse livro para mim foi maravilhoso, eu amei demais. E aí depois os outros livros, o primeiro livro ele parte de uma premissa muito central, de um enredo muito central, né? Os personagens precisam se reunir para fazer uma coisa específica. Depois dos outros livros é uma coisa mais ampla e a gente acompanha muito mais desenvolvimento de personagem. Aqui no primeiro livro a gente acompanha muito desenvolvimento de história. Lógico que tem, né, como que os personagens crescem e tal. Mas os outros livros são mais crescimento de personagem a partir de acontecimentos. E pra mim, o primeiro livro é melhor de todos. Então eu vou deixar os dois Mistborns em muito bom também. Aí o Feiticeiro de Terra-Mar. Escrito por Ursula K. Le Guin. E o Feiticeiro de Terra-Mar, ele é meio que um marco, assim. Porque ele está entre a fantasia clássica de Tolkien e tal, e a fantasia um pouco moderna, porque é um dos primeiros livros que abordam alguma coisa a mais do que o bem contra o mal, né? Então, por exemplo, o próprio Senhor dos Anéis é aquela coisa, né? Nossa, os caras ruins, o Sauron, que é o cara do mal, os caras do bom, que quer destruir o anel e tal. Então, eles abordavam muita fantasia dessa forma. E a Ursula K. Le Guin fala que, tipo, ela não acredita que existe o bem e o mal nesse sentido. É uma coisa, tipo, geral, assim. As pessoas são boas, as pessoas são ruins dependendo da circunstância e dependendo da situação. Então, ela falou, mas... Então, ela criou um novo tipo de escrita. E eu achei muito divertido ver como é que se desenvolveu o Ged. E o que é interessante é que ela escreve muito bonita, mas eu falo de uma forma que tem pessoas que vão falar, tipo, ela não tem muito diálogo, ela descreve as coisas muito, então pode ser um pouco maçante para algum determinado tipo de pessoa. Para mim foi muito divertido e eu gostei. Aí o segundo foi As Tumbas de Atuã, que é um livro que ele está no mesmo universo, no ciclo Terra-Mar, só que conta a história de Tenar, que é uma sacerdotisa. Esse livro é um livro curtinho, 100 e poucas páginas, se não me engano, que eu achei divertido, eu gosteizinho de ler, mas tipo, não é um livro que eu falo, nossa, foi uma leitura super legal, gostei demais. Então vou deixar em bom. Aí depois a gente tem a cronologia, As Crônicas do Matador do Rei, que é o Nome do Vento e Temor do Sábio, escrito por Patrick Rothfuss. E eu amei O Nome do Vento. O Nome do Vento é uma escrita maravilhosa, tem personagens muito bons. Tem, vez ou outra, algumas situações de side quest. Side quest é tipo, quando o cara... Ele tem o tema principal ali, né? O objetivo dele é esse na história.
às vezes ele faz algumas coisas que meio que ignora esse objetivo principal para tentar uma outra conquista aqui. Mas eu acredito que a prosa do Patrick Rothfuss é muito boa, os personagens são muito interessantes e eu gostei muito. Pelo outro lado, O Temor do Sábio foi difícil. 960 páginas e, puta, chegou um momento que a gente foi dando sequência na história do Kvo, mas, cara, puta, foi muito... A partir da, sei lá, 60% pro final, na minha experiência foi ruim. Tem gente que amou, teve um cara que comentou, eu tenho um vídeo falando sobre a melhor forma de ler O Nome do Vento. Aí o cara falou, não, mas estão discutindo idiotice, porque o cara é incrível e tal. Aí eu comecei a falar que, tipo, eu tive um pouco de vergonha alheia das 60% pra frente do Temor do Sábio, e o cara falou, não, eu amei e tal. Então, claro, é subjetivo, é experiência, mas, puta, O Temor do Sábio, 350 páginas que não, pra mim não acrescentou em nada, ou muito pouco, então foi difícil. Lógico que eu estou muito ansioso pelo terceiro livro, eu quero saber como que o Patrick Rothfuss vai fechar tudo que ele abriu no primeiro e no segundo livro. Então vai ser muito, muito legal e quero muito ler. Aí, que mais? Agora a gente tem a trilogia dos Jogos Vorazes. Jogos Vorazes foi uma série clássica, porque eu gosto de ler séries clássicas, porque se alguma série literária ficou grande do jeito que ficou no mundo nosso, né, tipo com filmes, com pessoas fazendo arte e tal, foi por alguma razão. Então eu gosto de ler essas séries também, só para eu ter esse conhecimento, né? Porque eu comecei a fazer isso quando eu fui na Universal lá em Orlando, que tem as partes do Harry Potter e tal. Eu falei, não, mas como que eles conseguem fazer? Como que a J.K. Rowling conseguiu criar esses mundos gigantes, esses edifícios, esse mundo só pelos livros, né? Aí eu comecei a ler. E aí eu fiz isso também com Jogos Vorazes. O primeiro livro, a gente acompanha a Katniss Everdeen, né? Que mora nos distritos e elas são chamadas para fazer os Jogos Vorazes. É um livro... Eu não achei nenhum deles muito maravilhoso, não. Achei os Jogos Vorazes muito bom. O Em Chamas é um livro bom também. E o Esperança, muito bom, e o Esperança é bom. Porque eu acredito que o último livro é o livro que ela está mais conflitada entre si. A Katniss está mais conflitada, então ela fica o tempo inteiro refletindo sobre... mas o Gale, mas o Peeta, mas o cara lá, mas a presidenta, mas sei lá o que, e é meio cansativo. Aí a gente tem a série toda do The Witcher, que são 7 livros. E eu gostei muito é uma das séries que eu mais gostei. Esse ano é a terceira, se eu não me engano, que eu coloquei lá. A escrita do Andrei Sapkowski, às vezes ela é meio densa, às vezes ela tem uma cadência meio lenta. E ele confunde muito as pessoas. Já vi muita gente reclamando com os tempos, as evoluções temporais, né? As jogadas temporais. Então uma hora você está aqui, aí depois você vem pra cá, depois vai pra lá, depois vem pra cá, pim, pum, e aí tipo, as pessoas começam a ficar confusas. Eu lembro que os 2 primeiros livros são contos, e vira ou mexe, tinha algum conto que eu achei incrível. O Último Desejo eu achei demais. O Espada do Destino, que também são contos, eu achei muito bom. Aí o Sangue dos Elfos também é muito bom, é o primeiro livro da cronologia, aí começa a história direta. E aqui é o primeiro ponto, é o primeiro livro que o Andrei Sapkowski chega e fala, agora o bagulho é sério, agora eu vou poder me desenrolar aqui nas tramas, vou poder dar mais pontos de vista, vou mostrar pra você o que acontece num ponto X específico lá. E foi muito dessa forma que ele encarou o Sangue dos Elfos, foi expandindo o universo que ele tinha aberto no Último Desejo e na Espada do Destino. Aí o Tempo de Desprezo, eu lembro que era bom só, mas não era nada demais. Eu não vou mais entrar na história porque, né? Aí o Batismo de Fogo, beleza, muito bom, fica muito centrado ali nossa, tem 2 As Senhoras do Lago, porque são 2 livros, são 2 volumes, né? E o Batismo de Fogo, ele fica muito centrado ali no Geralt, no desenvolvimento dele, então é muito bom. A Torre da Andorinha, ela é meio cansativa, mas ela termina de uma forma boa. Então, de modo geral, foi bom.
E A Senhora do Lago, que esse é o último livro, eu acredito que ele são dois volumes, né? Eu tenho o volume único, mas às vezes eles saem em dois. Eu achei médio, não achei nada demais assim. Eu achei que o Andrei Sapkowski precisava finalizar a série, né? Complementar as coisas e ele deu uma viajada no tempo e no espaço com a Siri. Então, eu não achei tanto assim que ele concluiu. Aí beleza. Aí a série dos Sete Reinos, escrito por Cinda Williams Chima. E eu achei que nenhum deles eu achei tipo super sensacional assim. O Rei Demônio é muito bom, beleza. A Rainha Exilada, ela sai da premissa do conhecimento e tal para ir para um lugar específico, que também é muito bom. Eu acho que é uma série que faz assim, ó, pupu. O Trono Lobo Gris, eu achei que era muito complemento. Os autores têm muito esse problema, né? Quando fazem uma série, quando fazem trilogia, que o do meio normalmente serve só pra preparar pro último. E eu achei que o Trono do Lobo Gris foi mais ou menos assim mesmo. Então eu achei que foi médio. E a Coroa Escarlate foi uma conclusão entre muito bom, vou por bom. Só porque tem muito lá no muito bom. Aí agora a gente entra na série da Companhia Negra. E Companhia Negra é uma dark fantasy que conta a história da Companhia Negra, que é um exército livre, então quer dizer que ele não está preso a nenhuma região, a nenhum governante. Então eles podem aceitar o contrato que eles querem, porque eles querem dinheiro, então manda bala. E a Companhia Negra, a gente começa a história nos olhos de Chagas, que é o cronista, é o documentador ali e o médico da companhia. Então ele está sempre perto, entendendo tudo o que está acontecendo. É uma escrita em primeira pessoa e eu gostei demais quando eu li, eu achei maravilhoso. E aí Rosa Branca, também a gente continua, né, com a visão do Chagas, só que Chagas é o protagonista que nesse livro, o primeiro livro é uma coisa mais tipo a dama, que é uma feiticeira fodona, ela tá dominando geral ali e contrata a Companhia Negra para reprimir os rebeldes, o povo que não quer papo com ela de jeito nenhum. Quer tirar ela do poder. E aí é uma coisa meio de mundo, né? Indo para uma cidade X para enfrentar os rebeldes, indo para um lugar tal, para uma batalha. O Sobre as Eternas, que é o segundo livro, ele é uma coisa mais num ponto específico e é um enredo muito central ali. E que eu achei muito bom. De maravilhoso para muito bom, deixei muito bom aqui. Aí a Rosa Branca, para finalizar também, volta para o esquema de mundo assim, para cá, que eu achei muito bom. Aí agora a gente tem a trilogia do Ceifador. E o primeiro livro eu achei muito bom, o primeiro livro. A Nuvem eu achei boa. Agora o Timbre, é porque tipo, eu acho que tipo, o Ceifador tem uns personagens que eu comecei a me afeiçoar e gostar bastante deles. Depois começaram a entrar uns personagens que eu não me sentia envolvido em nada. Eu comecei a achar meio chato esses personagens. Então eu vou colocar o Timbre, que é a finalização, em médio. E aí faltou ainda o Crepúsculo e a Aurora, né, do Ken Follett, que eu esqueci de colocar aqui. Mas é um livro que faz parte da série de Kingsbridge e é passado 100 anos antes dos Pilares da Terra. E é um livro, lógico que como cada um dos livros da série pode ser lido individualmente, porque passa mais de 100 anos, né, para cada um deles. É um livro muito bom e não chega... Para mim eu gosto mais do Pilares da Terra, eu gosto mais do Coluna de Fogo, mas é um livro também muito bom, o Crepúsculo e a Aurora. Bom, esses foram os livros que eu li esse ano, ranqueado aqui para vocês. Quantos livros vocês leram? Vocês devem ter lido um monte. Falaram aqui já que eu li 87 livros esse ano. Olha como eu sou legal, tal, li um monte. O interessante é você ler o suficiente para você, não importa se é 200 ou se é 5. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aí quais foram as melhores leituras para você. Até o próximo.